A ação contra coronavírus pode levar à falta de remédios para outras doenças. No Brasil, por exemplo, a gente viu que a hidroxicloroquina usada no tratamento do lúpus sumiu das prateleiras das farmácias e causou muitos transtornos a quem depende do medicamento, né? E para orientar a população sobre os riscos da automedicação, nós convidamos o farmacêutico David Souza. Olá, David, boa tarde. Olá, Wanda, boa tarde. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui no GR1. Já gostei de você de cara, eu vou a convidar outras vezes, até porque nós estávamos conversando aqui muito fora do ar. E ele foi muito feliz nas colocações, principalmente com relação à história, porque nossa automedicação que a gente vai fazer compra na farmácia como quem vai para uma feira, é histórico, vem dos nossos avós, não é isso, David? Exato. Nós temos que ter um certo cuidado nessa relação da automedicação. Por quê? De fato, é uma coisa histórica. Nossos antepassados, todo mundo tem uma farmácia em casa, praticamente, não é? E isso deve ser levado em consideração com muito cuidado. Por quê? A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz e alguns estudos indicam que 28% dos casos de intoxicação no Brasil ocorrem por conta de medicamento, tá? Alta administração de medicamentos, certo? Então, isso acaba trazendo um malefício para o sistema público de saúde, porque pacientes que não tinham a necessidade de ir para um hospital têm que ir para um hospital porque tomam um medicamento que não precisava. Então, o que é que acontece? Às vezes, um médico prescreve tal medicamento, você armazena na farmácia e depois de um tempo tem um sintoma parecido, vai querer tomar aquele mesmo medicamento, mas ele não serve. Nós temos que utilizar medicamentos para o paciente certo, na dose correta, durante o período de tempo apropriado para o tratamento e observando as prescrições, no caso do profissional médico. E dos tempos dos nossos avós para cá, tudo mudou, inclusive o nosso organismo. Exato. Os chazinhos simples de erva cidreira, não sei o quê, não faz mais efeito. Agora tudo é chá novo, o hibisco e também o chá verde, veio chá que a gente não sabe às vezes nem dizer o nome. E isso provoca também algum tipo de reação no indivíduo. Wanda, exato. Porque apesar de ser um produto natural, ele não deixa de ter substâncias ativas. Os medicamentos que nós temos hoje industrializados, foi feita uma pesquisa por farmacêuticos e desenvolveu um medicamento industrializado. Um paracetamol, o ácido acetil salicílico foi feito de uma planta do salgueiro. Então, foi retirado o princípio ativo e isolado. Então, todos esses produtos naturais, eles têm princípios ativos que podem causar malefícios também. Toxicidade. Então, não é recomendado tomar chá de forma ad eterno, né? Chá sempre. Eu sei. Agora vamos falar do hidroxicloroquina e cloroquina, porque muita gente acha que é só a abreviação da hidroxicloroquina e não é, são duas coisas diferentes. Exato, Wanda. Então, você tem a molécula da cloroquina, tá? Que é um medicamento utilizado para malária, não é? E foi feita uma modificação dessa molécula da cloroquina, mudou algumas partes químicas e você obteve o hidroxicloroquina, que é uma molécula diferente que serve para o tratamento de doenças imunes, como, por exemplo, lúpus, doenças reumatoides, por exemplo. Então, ele tem um efeito no organismo justamente de diminuição de algumas interleucinas, interleucina 1, diminuição do efeito de macrófagos, de fagócitos. Estudos mais recentes indicam que a hidroxicloroquina ela interfere com um tipo de receptor chamado Toll-like e diminui a expressão também de outras interleucinas como interleucina 6. Então, o que é que acontece? Ele diminui a resposta do sistema imunológico. Ele é utilizado para tratamento de coronavírus, mas de pacientes que estão internados. Então, você tem que ter uma diminuição dessa resposta imunológica para esse paciente não vir a óbito. A cloroquina ela não serve para prevenir a infecção por coronavírus. Exatamente. E além de tudo que ele falou, ainda está sendo estudado, porque depende muito do estágio desse doente de coronavírus que esse remédio é indicado. E a gente, assim, tem muita dúvida a respeito disso. As pessoas quando vão na farmácia, principalmente no início da pandemia, não sei se você lembra nisso, agora não, que a gente ainda acha em alguma farmácia ou outra a cloroquina e a hidroxicloroquina. Mas no comecinho sumiu, foi assustador. E é muito ruim sob o ponto de vista de saúde. Você que tem a hidroxicloroquina em casa, que comprou, eu não recomendo de forma nenhuma que você tome esse medicamento. Por quê? Porque ele é utilizado para pacientes em estado graves. Quem vai prescrever é um médico, que ele vai avaliar se os benefícios são maiores do que as reações adversas, os malefícios. Para vocês terem ideia, a hidroxicloroquina ela pode causar cegueira, doenças cardiovasculares,
doenças renais. Então, é uma coisa muito séria, podendo levar a óbito, caso você vá tomar esse medicamento de forma indevida. Então, o médico ele vai prescrever para você tomar de forma correta, caso você tenha um problema com uma internação por conta do coronavírus. Certo, mas então vamos ajudar o pessoal de casa que está no distanciamento social. Aí a recomendação da OMS é que você que esteja gripado, mas não apresenta os sintomas da Covid, você não vá para o hospital, para não aglomerar e porque você corre muito mais risco indo ao hospital. Mas vamos supor que eu estou em casa, estou me sentindo febril, entendeu? Por conta da gripe, porque a gripe também provoca isso. Como é que eu posso não me medicar numa situação dessa? Eu boto uma fé danada no chá de alho com limão quando eu estou gripada, porque no outro dia eu vejo um resultado legal. Mas quando vem uma febre, é sinal de infecção. Isso. Também então, não tem essa historinha de ir para a farmácia? Não há necessidade. A recomendação é que se fique em casa. A própria Ministério da Saúde e a OMS, eles recomendam 2 tipos de medicamentos para se utilizar nesse caso. Somente para o controle da febre, se tiver febre, que é a dipirona e o paracetamol. Únicos e somente, se tiver febre. A febre ela não pode ser persistente, não pode ser maior do que 38 graus, então você pode utilizar por no máximo 4 dias. Não utilizar paracetamol e dipirona por mais de 4 dias. Caso você tenha esse problema, procurar assistência médica. A Petrolina está muito bem preparada, parabéns ao prefeito Miguel. Então, tem estruturas justamente para você conseguir ligar para um atendimento da Secretaria de Saúde ou fazer um atendimento online e vai ter vai direcionar os pacientes caso tenha necessidade de procurar a atenção médica na unidade básica de saúde ou no hospital. Perfeito. Agora eu quero entrar no ibuprofeno, que também foi bastante comentado, né? E as pessoas também foram comprar sem necessidade. Que riscos essa pessoa corre? Também. O ibuprofeno, como eu tinha relatado, os anti-inflamatórios eles podem mascarar sintomas da doença. E também no caso do ibuprofeno, ele pode piorar a infecção pelo Covid-19. Tudo isso são indicados por estudos, mas os estudos eles não foram consolidados. Precisa avançar um pouco mais porque é uma infecção recente. Então, é necessário fazer mais estudos. Então, o ibuprofeno, ele age no seguinte sentido. Nós temos uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina do tipo 2, que foi indicada como uma enzima que nós temos presente em várias células do nosso corpo e ela consegue se adaptar e se comunicar com aquelas espículas, que são os espinhos do Covid-19. Por isso que ele parece uma coroa. Isso, então essa espícula, ela entra em contato com essa enzima conversora de angiotensina do tipo 2 e entra dentro da célula ou vírus. Então, o que é que acontece? O ibuprofeno, alguns estudos, alguns pesquisadores indicaram que aumenta a quantidade dessa enzima conversora de angiotensina no nosso corpo. Então, é como se abrisse várias janelas para que o coronavírus ele entre. Então, em vez de você se prevenir, além disso, você pode estar com uma chance pior de ser infectado, ou se você estiver com Covid-19, você vai ter mais carga viral. Então, não utilizar ibuprofeno, que é a recomendação por enquanto, até que os estudos avancem. Nós também entrevistamos vários infectologistas aqui que condenaram, assim, não é que condenaram, que as pessoas ficaram enlouquecidas, foram para a farmácia e compraram todas as vitaminas C que podiam para aumentar a imunidade. E também o melzinho de própolis, a essência de própolis, tudo acabou na farmácia, tanto que é bem difícil você encontrar. O que acontece com a pessoa se ela toma demais essa medicação? Isso. E também não resolve o coronavírus, viu, gente? Exato. Muito bem colocado, Wanda. Então, a vitamina C, ela previne você ter uma infecção por alguma síndrome respiratória, alguma gripe comum. No entanto, se você já estiver com Covid-19, você não vai ter a diminuição do tempo da infecção pelo Covid-19, que é mais ou menos 14 dias, que é justamente a janela imunológica para o sistema imunológico adquirido combater o Covid-19. Então, esse tempo ele não vai diminuir caso você esteja tomando vitamina C. Tem uma coisa bastante importante para a gente falar para a população, Wanda. Caso você tenha a necessidade de tomar vitamina C a mais, uma suplementação, isso deve ser indicado por um profissional específico. Então, até as prescrições de vitaminas têm que ser por profissionais, um nutricionista, um médico. Ok? Então, a vitamina C, por exemplo, a gente tem uma necessidade de 90 a 75 miligramas de vitamina C por dia. Eu vou tomar 1 grama. O restante vai ser tudo eliminado pelo rim. Coitado do rim. Então, sobrecarrega o rim. Você pode ter doenças futuras por conta dessa sobrecarga renal. Então, caso você consiga ter uma origem de fonte natural dessa vitamina C, você pode estar utilizando, mas consultar um nutricionista que é o profissional indicado para fazer
orientação. Perfeito, David. E aí, pessoal, aprendeu muito, né? Mas tem muito mais, porque depois ele vai vir para contar se o farmacêutico pode ou não pode indicar medicação para quando a pessoa chega na farmácia e não tem receita. 0 a 10. 0 a 10? 9, Vamos deixar o depende. pessoal no suspense e a gente traz você de novo para você responder essas e outras. O que é que pode e o que não pode farmacêutico? As Exato. pessoas têm dúvida também. David,